Muitas pessoas vivem sob uma influência maligna, sem sequer perceber, atribuindo seus sofrimentos à simples má sorte, problemas emocionais ou até doenças físicas. No entanto, a Bíblia nos alerta que existe uma batalha espiritual real e o inimigo age de formas sutis para oprimir, atormentar e afastar os filhos de Deus do seu propósito. A opressão demoníaca não se manifesta apenas em possessões dramáticas, como muitos imaginam, mas também em ataques silenciosos que corroem a fé, a paz e a saúde. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Jesus, durante seu ministério, libertou inúmeras pessoas de espíritos malignos, mostrando que a opressão espiritual é uma realidade que pode ser vencida pelo poder de Deus. Em Lucas 4:18, ele declarou: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos." Se você tem experimentado uma angústia inexplicável, sentimentos de condenação constante, ataques de medo paralisante ou comportamentos que não consegue controlar, pode estar enfrentando uma ação demoníaca. Mas há esperança. A palavra de Deus nos garante que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Reconhecer os sinais de opressão é o primeiro passo para buscar libertação e restauração em Cristo. Nos próximos tópicos, vamos identificar os 7 sinais claros de que um demônio está oprimindo sua vida e, o mais importante, como você pode se libertar hoje mesmo pela autoridade do nome de Jesus e da sua palavra. A Escritura nos assegura que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, não importa o quanto o inimigo tente te oprimir, em Cristo você tem vitória garantida. A mente humana foi criada por Deus como um santuário de pensamentos puros e alinhados com sua vontade. Mas quando a opressão demoníaca se instala, ela se torna um campo de batalha onde ideias tortuosas e padrões mentais destrutivos passam a dominar. O relato bíblico do endemoniado de Gadara, em Marcos 5:1-5, nos oferece um retrato vívido desse tipo de assédio espiritual. A Escritura descreve um homem que vivia entre os sepulcros, gritando dia e noite, ferindo-se com pedras, incapaz de ser contido mesmo com correntes. Um quadro extremo de como forças malignas podem distorcer completamente a sanidade e o autocontrole de uma pessoa. O detalhe crucial nessa passagem é que o espírito imundo não apenas causava comportamento violento, mas mantinha a vítima em constante tormento mental, isolada da sociedade e da própria identidade. Na prática contemporânea, essa manifestação não costuma ser tão dramática, mas igualmente devastadora. Muitos crentes sofrem com pensamentos intrusivos que contradizem sua fé, imagens blasfemas durante a oração, dúvidas constantes sobre a salvação, mesmo após conversão genuína, ou compulsões mentais que parecem vir de fora da própria vontade. O apóstolo Paulo faz eco a essa realidade quando menciona em Romanos 7:23, "Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento." Esses ataques frequentemente se disfarçam como apenas minha mente, mas quando persistem contra a vontade consciente do indivíduo e contradizem sua nova natureza em Cristo, revelam-se como estratégias demoníacas para minar a comunhão com Deus. A boa notícia é que, assim como Jesus libertou completamente o homem de Gadara com uma palavra de autoridade, ele continua hoje a restaurar mentes oprimidas. Em Filipenses 4:7 e 8, encontramos o antídoto:
A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo, desde que alimentemos nosso pensamento com tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro e de boa fama. O salmista já declarava no Salmo 23:3, ele restaura a minha alma, evidenciando que a cura mental é parte integral da obra redentora de Deus. Quando pensamentos obsessivos e perturbações mentais forem identificados como ataques espirituais e não meras fraquezas psicológicas, podemos nos apropriar da vitória de Cristo, que nos deu mente sã, e ordenar em seu nome que toda influência maligna sobre nossos pensamentos seja quebrada. O medo paralisante e a ansiedade que consomem o ser humano de forma desproporcional revelam-se como um dos mais sutis e eficazes instrumentos de opressão demoníaca. A palavra de Deus é clara ao afirmar em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Quando sentimentos de pavor inexplicável, antecipação catastrófica ou ansiedade debilitante tomam conta da mente de forma persistente, estamos diante de uma distorção espiritual que busca anular a paz que Cristo nos conquistou. O texto original grego utiliza a palavra deilia para descrever esse tipo de medo. Uma covardia doentia que paralisa a fé, radicalmente oposta à coragem sobrenatural que o Espírito Santo produz em nós. Nas Escrituras, vemos inúmeros exemplos de como o inimigo utiliza o medo como arma estratégica. Em Números 13, os espias retornam com um relatório que paralisa o povo de Israel diante da terra prometida, gerando um pânico coletivo que os fez retroceder ao deserto. No Getsêmani, Jesus enfrentou a tentação da ansiedade extrema ao ponto de suar sangue, mostrando que mesmo o Filho de Deus experimentou a pressão do assédio emocional, mas venceu através da submissão à vontade do Pai. O salmista clama no Salmo 55:4 e 5, "O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu", descrevendo com precisão a experiência de quem sofre ataques espirituais de ansiedade. A diferença crucial entre a ansiedade natural e a opressão demoníaca está na intensidade, persistência e desconexão com a realidade circunstancial. Enquanto preocupações normais respondem à lógica e à razão, os ataques espirituais de medo surgem como ondas avassaladoras sem causa aparente, muitas vezes acompanhados de sintomas físicos, como taquicardia, insônia e ataques de pânico. O profeta Elias, após sua grande vitória no Carmelo, caiu em profunda depressão e medo diante das ameaças de Jezabel, mostrando como o inimigo ataca justamente após momentos de conquista espiritual. Jesus nos advertiu em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e o medo excessivo é uma de suas principais ferramentas para roubar nossa paz e destruir nossa confiança em Deus. Porém, a Bíblia nos oferece poderosas estratégias de combate a esses ataques. O Salmo 91 é um escudo espiritual contra espíritos de temor, especialmente o verso 5. "Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia." A prática da ação de graças, recomendada em Filipenses 4, 6 e 7, é um antídoto divino. "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças." Quando reconhecemos esses ataques de medo como manifestações espirituais e não meramente psicológicas, podemos exercer a autoridade do nome de Jesus para repreender espíritos de temor e declarar a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Como Davi declarou no Salmo 27:1, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida.
De quem me recearei? Uma confissão de fé que desarma as estratégias do inimigo. O mundo espiritual frequentemente se manifesta durante o sono, quando nossas defesas naturais estão mais vulneráveis. A Bíblia revela em Jó 4:13-15 um relato impressionante sobre como influências sobrenaturais podem invadir a mente humana através de sonhos. Entre pensamentos de visões noturnas, quando cai profundo sono sobre os homens, sobreveio-me um espanto e um tremor que fez estremecer todos os meus ossos. Então, um espírito passou por diante de minha face. Os cabelos de minha carne se arrepiaram. Este texto descreve uma experiência aterrorizante que não veio da mente humana, mas de uma presença espiritual real. Quando sonhos recorrentes trazem medo intenso, cenas de violência, opressão ou tentativas de comunicação com entidades, estamos diante de um claro sinal de assédio demoníaco. Deus, em sua soberania, também usa sonhos para falar com seus servos, como fez com José, Daniel e outros profetas. No entanto, há uma diferença fundamental entre os sonhos divinos e as perturbações noturnas de origem maligna. Enquanto os sonhos de Deus trazem revelação, confirmação ou direção, os sonhos demoníacos são marcados por confusão, terror e uma sensação de impotência. O livro de Deuteronômio 13:1 adverte que até mesmo sonhos aparentemente espirituais devem ser testados. Se profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, indicando que o inimigo pode se infiltrar até mesmo em experiências sobrenaturais para enganar. Muitos crentes sofrem com pesadelos recorrentes que os deixam exaustos, como se estivessem em batalha mesmo enquanto dormem. Alguns acordam com marcas físicas, sensação de sufocamento ou a impressão de que algo maligno estava no quarto. Essas experiências não são meramente psicológicas, são ataques espirituais que buscam roubar a paz e abrir portas para maior opressão. A Bíblia relata que até mesmo crianças podem ser alvo desses ataques, como no caso do jovem Samuel, que inicialmente não discerniu a voz do Senhor em meio às trevas. A boa notícia é que em Cristo temos autoridade para romper essas cadeias espirituais. O Salmo 4:8 declara: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Antes de dormir, podemos orar, ungir nossa casa com óleo, como símbolo da unção do Espírito Santo, e declarar a proteção do sangue de Jesus sobre nossa mente e ambiente. Em Marcos 16:17, Jesus garantiu que, em meu nome, expulsarão demônios. E isso inclui toda a influência maligna que tenta invadir nossos sonhos. Quando sonhos perturbadores persistirem, é essencial resistir em fé, rejeitar toda mensagem de medo e cobrir o sono com a palavra de Deus, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A vitória já é nossa. A história do endemoninhado Geraseno em Lucas 8:26-33 revela um dos sinais mais evidentes de opressão demoníaca. Comportamentos compulsivos e destrutivos que desafiam a lógica e a vontade própria. Este homem, dominado por uma legião de espíritos imundos, vivia nu entre os sepulcros, quebrando cadeias com força sobrenatural e cortando-se com pedras. O texto sagrado mostra claramente que esses atos extremos não eram escolhas conscientes, mas manifestações de uma força maligna que havia tomado controle de seu corpo e mente. Quando Jesus ordenou que os demônios saíssem, eles mesmos reconheceram que seu objetivo era destruir completamente o homem, levando os porcos ao precipício como símbolo de sua natureza assassina. Na vida contemporânea, essa opressão frequentemente se manifesta através de vícios incontroláveis, seja por substâncias químicas, pornografia, jogos de azar
ou outros comportamentos autodestrutivos. O apóstolo Paulo descreve essa batalha em Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Muitos crentes genuínos encontram-se presos em ciclos de comportamento que detestam, mas parecem incapazes de romper por força própria. A Bíblia diferencia claramente entre tentação humana e opressão demoníaca. Enquanto a primeira pode ser resistida, a segunda requer intervenção espiritual direta, como no caso do filho endemoninhado que os discípulos não conseguiram libertar. O padrão destrutivo desses vícios revela sua origem espiritual. Assim como o homem geraseno se cortava com pedras, muitos hoje se automutilam física ou emocionalmente através de relacionamentos tóxicos, compulsões financeiras ou hábitos que sabem serem prejudiciais. Provérbios 26:11 adverte: como o cão torna o seu vômito, assim o louco repete a sua loucura. Uma imagem vívida da natureza cíclica e irracional desses comportamentos quando alimentados por forças espirituais malignas. A libertação vem através do mesmo poder que Jesus demonstrou na terra de Gadara. Marcos 9:29 revela que certos demônios só saem por meio de oração e jejum, indicando a necessidade de uma abordagem espiritual profunda. Quando reconhecemos esses padrões destrutivos como sinais de opressão e não meras fraquezas humanas, podemos exercer a autoridade do nome de Jesus para romper cadeias que resistem a tratamentos convencionais. Como o salmista declarou: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus escalo muralhas, incluindo as muralhas de vícios que parecem inexpugnáveis. A verdadeira liberdade é possível quando confrontamos esses comportamentos não apenas como hábitos, mas como fortalezas espirituais que devem ser derrubadas pelo poder de Cristo. Uma das manifestações mais sutis e perigosas da opressão demoníaca se revela através de uma resistência inexplicável às coisas espirituais. Tiago 4:7 nos ordena: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas, quando a própria alma parece rebelar-se contra a submissão a Deus, temos um claro sinal de influência maligna. Essa rejeição espiritual manifesta-se como uma aversão repentina à leitura bíblica. Onde antes as escrituras traziam consolo, agora produzem inquietação ou tédio. Onde a oração era um refúgio, transforma-se num fardo insuportável. O profeta Amós alertou sobre fome de ouvir as palavras do Senhor, e muitos crentes oprimidos experimentam essa secura espiritual não por falta de Deus, mas por causa de uma barreira demoníaca que distorce seu apetite pelas coisas divinas. Esse fenômeno vai além da mera preguiça espiritual ou da seca emocional que todo cristão enfrenta ocasionalmente. Trata-se de uma oposição ativa que surge quando o indivíduo tenta se aproximar de Deus. Sono irresistível durante a leitura bíblica, distrações violentas na hora da oração, ou um cinismo repentino em relação às verdades que antes amava. Jesus descreveu essa condição na parábola do semeador, quando mencionou que o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. O salmista Davi experimentou momentos em que clamava: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Revelando essa tensão entre o espírito que deseja a Deus e uma força oposta que resiste. A raiz desse sintoma encontra-se na natureza mesma do reino das trevas. Satanás, como o Deus deste século, tem como principal objetivo cegar o entendimento contra a palavra de Deus. Quando uma pessoa está sob opressão, desenvolve uma espécie de alergia espiritual às coisas sagradas. A Bíblia parece sem vida, os hinos perdem o significado e a comunhão com outros crentes torna-se insuportável. O caso de Saul é revelador. Após ter se afastado de Deus,
um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava, e sua capacidade de adorar genuinamente foi comprometida. A vitória sobre esse sintoma começa com o reconhecimento de sua origem espiritual. Assim como Jesus repreendeu a febre de Pedro, podemos repreender em seu nome o espírito de apatia e rebelião. O profeta Isaías garantiu que a palavra de Deus não volta vazia, e mesmo quando parece não produzir efeito imediato, está trabalhando silenciosamente. A prática disciplinada da oração e leitura bíblica, mesmo contra a resistência sentida, age como um antídoto espiritual, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando persistimos em nos alimentar da palavra apesar da oposição, estamos exercitando nossa autoridade em Cristo e quebrando o poder de cegueira que o inimigo tentou estabelecer. Como declarou o salmista: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa devoção constante é tanto proteção quanto cura para a alma sob ataque espiritual. A Bíblia revela que certas enfermidades persistentes, especialmente aquelas que resistem a diagnósticos e tratamentos médicos, podem ser manifestações de opressão espiritual. Em Lucas 13:11-13, Jesus encontra uma mulher que há 18 anos estava curvada, incapaz de se endireitar. O texto sagrado é claro ao afirmar que um espírito de enfermidade a mantinha presa. Não era meramente uma condição física, mas uma cadeia espiritual com consequências corporais. Quando Jesus impôs as mãos sobre ela, declarou: mulher, estás livre da tua enfermidade. E imediatamente ela se endireitou e glorificou a Deus. Esse milagre não foi apenas uma cura física, mas uma libertação espiritual, mostrando que o inimigo pode, em certos casos, atacar o corpo como forma de oprimir e limitar a vida de um filho de Deus. A medicina moderna reconhece que muitas doenças têm origens psicossomáticas, mas as Escrituras vão além, revelando que algumas enfermidades têm raízes espirituais. Em Atos 10:38, Pedro resume o ministério de Jesus, dizendo que ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Essa conexão entre opressão demoníaca e enfermidade física é evidente em vários relatos bíblicos, como o caso do menino endemoninhado que sofria convulsões e a mulher com um fluxo de sangue que, após 12 anos de sofrimento, foi curada quando tocou em Jesus com fé. Essas passagens mostram que, embora nem toda doença seja causada diretamente por demônios, algumas condições persistentes e inexplicáveis podem ser sintomas de assédio espiritual. A diferença crucial entre uma enfermidade comum e uma de origem espiritual está na resistência ao tratamento e no padrão de ataque. Quando uma pessoa experimenta dores migratórias que mudam de lugar sem causa aparente, fraqueza súbita sem explicação clínica ou sintomas que pioram significativamente em momentos de oração ou busca espiritual, esses podem ser indícios de uma guerra invisível contra a sua saúde. O livro de Jó relata como Satanás feriu Jó com úlceras malignas, e apenas quando Jó orou por seus amigos e, portanto, quebrou o ciclo de angústia, é que sua saúde foi restaurada. A boa notícia é que, assim como Jesus libertou a mulher curvada, ele continua a quebrar cadeias de enfermidade hoje. Tiago 5:14-15 instrui os enfermos a chamarem os presbíteros da igreja para oração e unção com óleo, prometendo que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Quando enfermidades inexplicáveis persistem, é sábio buscar não apenas ajuda médica, que é um dom de Deus, mas também confrontar a possibilidade de uma raiz espiritual. Isaías 53:5 declara que, pelas suas pisaduras, fomos sarados. E essa promessa inclui libertação tanto do pecado quanto de suas consequências físicas. Portanto,
Se você tem enfrentado uma condição que os médicos não conseguem explicar ou curar, clame ao Senhor. Rejeite toda influência maligna sobre seu corpo em nome de Jesus e declare a cura que ele já conquistou na cruz. A vitória é sua pela fé. A opressão demoníaca frequentemente se manifesta através de relacionamentos conturbados e padrões repetitivos de conflito inexplicável. O episódio de Atos 16:16 ao 18 revela esse princípio de forma poderosa, quando Paulo se depara com uma jovem possuída por um espírito de adivinhação que seguia os apóstolos gritando. O texto mostra que, embora suas palavras parecessem verdadeiras, sua influência era tão perturbadora que Paulo finalmente se voltou e expulsou o espírito. Este relato ilustra como forças das trevas podem se infiltrar em relacionamentos, mesmo aqueles que parecem espirituais, para criar confusão, divisão e fricção constante. Nas Escrituras, vemos inúmeros exemplos de como espíritos malignos distorcem relacionamentos. O rei Saul, sob influência de um espírito maligno, tentou repetidamente matar Davi, seu mais leal servo, demonstrando como a opressão pode transformar amor em ódio, sem razão aparente. Provérbios 6:16 ao 19 lista: o que semeia contendas entre irmãos como uma das 7 coisas que Deus abomina, revelando a natureza demoníaca da discórdia persistente. Quando relacionamentos saudáveis começam a se deteriorar sem causa justificável, quando pequenos desentendimentos se transformam em grandes batalhas repetidamente, ou quando certas pessoas parecem trazer constantemente turbulência emocional, para nossa vida, podemos estar lidando com mais do que simples incompatibilidades humanas. A influência demoníaca em relacionamentos frequentemente se manifesta através de 1. Comunicação distorcida, mal-entendidos crônicos. 2. Suspeitas infundadas, paranoia relacional. 3. Atração por pessoas emocional ou espiritualmente destrutivas. E 4. Ciclos repetitivos de amizades, conflitos familiares. O apóstolo Paulo adverte em 2 Coríntios 2:11 que Satanás pode levar vantagem sobre nós se não estivermos atentos a esses esquemas. A solução, como demonstrado em Atos 16, vem através do discernimento espiritual e da autoridade no nome de Jesus. Quando reconhecemos esses padrões como possíveis ataques espirituais e não meramente problemas interpessoais, podemos exercer nossa autoridade em Cristo para destruir fortalezas e estabelecer relacionamentos saudáveis fundamentados no amor ágape descrito em 1 Coríntios 13. A Bíblia não apenas revela os sinais de opressão demoníaca, mas também fornece um caminho claro para a libertação. Em Efésios 6:10 ao 18, o apóstolo Paulo descreve a armadura espiritual que todo crente deve vestir para resistir às astutas ciladas do diabo. Este texto não é uma metáfora passiva, mas um manual de guerra espiritual que exige ação decisiva. O primeiro passo é reconhecer a batalha espiritual e revestir-se da verdade. Muitos cristãos vivem em derrota porque subestimam a realidade da guerra invisível ou tentam combater forças espirituais com recursos humanos. A verdade liberta, e quando nos alinhamos completamente com a palavra de Deus, confessando suas promessas, rejeitando mentiras demoníacas e assumindo nossa identidade em Cristo, começamos a quebrar as cadeias da opressão. Isso inclui examinar áreas de pecado não confessado, quebrar maldições hereditárias e renunciar a toda porta aberta que possa ter dado legalidade ao inimigo em nossa vida. O segundo passo é tomar posição de autoridade no nome de Jesus. A mesma autoridade que Cristo deu aos discípulos em Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Está disponível a todo crente que ora com fé.
Isso não é sobre confronto histérico com demônios, mas sobre uma declaração confiante da vitória conquistada na cruz. Quando Jesus expulsou espíritos imundos, ele simplesmente ordenou, sem histeria, mas com autoridade inegável. Da mesma forma, podemos ordenar em voz audível: em nome de Jesus, toda opressão demoníaca sobre minha vida está quebrada. Todo espírito de medo, enfermidade ou confusão, eu vos repreendo e ordeno que saiam agora. Essa autoridade deve ser exercida com fé e sustentada por uma vida de santidade. O terceiro passo crucial é manter a vitória através da oração constante e da palavra. A libertação não é um evento único, mas um estilo de vida. Jesus advertiu que quando um espírito imundo sai, ele pode tentar retornar com outros piores se encontrar a casa vazia. Por isso, devemos preencher nossa mente com a Escritura, nossa boca com louvor e nosso ambiente com a presença de Deus através da oração contínua. A armadura de Deus inclui o escudo da fé para extinguir os dardos inflamados do maligno. Essa fé se alimenta diariamente através da comunhão com Deus. Quando José foi tentado pela esposa de Potifar, sua resistência veio de um coração cheio da presença de Deus. Da mesma forma, nossa proteção contra a reopressão vem da intimidade com Cristo e da submissão contínua a Ele. A libertação completa envolve ainda a comunhão com o corpo de Cristo. Muitas vezes, Deus usa outros crentes para a oração de libertação, imposição de mãos e prestação de contas espirituais. O salmista declarou: Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Essa é a promessa para todo aquele que aplica esses princípios bíblicos. Não apenas sair da opressão, mas ser estabelecido em uma nova vida de liberdade e propósito em Cristo. A vitória já foi conquistada na cruz. Agora, cabe a nós caminhar nela através da fé obediente. Autoridade para expulsar demônios não é uma habilidade reservada para alguns poucos escolhidos, mas uma promessa clara de Jesus a todos os que creem. Em Marcos 16:17, o Senhor declarou: Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Essa palavra revela que a libertação é parte fundamental do Evangelho, um direito conquistado por Cristo e estendido à sua igreja. A oração de libertação não é um ritual mágico, mas um exercício da autoridade delegada por Jesus quando disse: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Quando oramos com fé no nome de Jesus, estamos invocando o mesmo poder que esmagou a cabeça da serpente na cruz e despojou principados e potestades. A eficácia dessa oração não está na eloquência das palavras, mas na fé no nome de Jesus e na certeza de sua vitória. O livro de Atos registra que os demônios reconheciam imediatamente a autoridade dos discípulos, porque eles agiam no nome de Jesus, não em sua própria força. Da mesma forma, quando enfrentamos opressão demoníaca, nossa oração deve ser uma declaração confiante, como a de Pedro ao dizer ao coxo: Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não estamos pedindo a Deus que faça algo. Estamos ordenando em seu nome que as cadeias sejam quebradas, pois o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Um elemento crucial nessa oração é a resistência ativa. Tiago 4:7 ordena: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso implica uma postura firme, como a de Jesus quando confrontou Satanás no deserto com: Está escrito. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e quando a usamos em oração, ela corta as mentiras do inimigo. A libertação muitas vezes vem acompanhada de luta, como no caso do pai que clamou: Eu creio,
ajuda a minha incredulidade, mas a persistência na fé garante a vitória. Finalmente, a oração de libertação deve ser seguida por um enchimento do Espírito Santo e uma vida de santidade. A liberdade em Cristo não é apenas sair da escuridão, mas entrar na luz e permanecer nela. Como Davi declarou: Tu me preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. A oração abaixo pode ser usada como modelo, mas o essencial é que venha de um coração cheio de fé e submissão a Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu me coloco sob a proteção do seu sangue. Toda a força das trevas que está agindo em minha vida, eu vos identifico e ordeno que saiam agora. Espíritos de medo, enfermidade, confusão, vício e opressão, eu vos repreendo e declaro que não têm mais direito sobre mim, pois fui comprado por Cristo. Pela autoridade do nome de Jesus, toda cadeia é quebrada, toda maldição é cancelada e toda porta aberta ao inimigo está fechada. Espírito Santo, enche-me completamente e sela minha vida para a tua glória. Amém. Esta oração não é uma fórmula mágica, mas uma expressão de fé no poder libertador de Jesus, que prometeu: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando oramos assim, estamos exercendo os direitos do reino e declarando o que Cristo já conquistou, e o inferno não pode resistir à autoridade do seu nome. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.